Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós encerramos, então, o livro de Gênesis, semana passada, mas nós vamos recapitular algumas coisas, porque é necessário, antes de entrar num livro novo, que nós façamos um link do livro passado com o livro que nós vamos iniciar, porque todas as informações têm que estar vivas na nossa cabeça para você entender aquilo que vai ser falado. Senão você fala, mas como foi que chegou nesse ponto? Ah, mas por que aconteceu isso? Porque você não pode perder o fio da meada. Então, os irmãos lembram que o livro de Gênesis terminou, então, com a história do José, né, com a passagem de José. Os irmãos viram que conhecem a história, já assistiram em filme, já leram na Bíblia, já viram de várias maneiras o como se deu, então, a passagem do livro da passagem de José. Os irmãos viram lá que do capítulo 39, por ali, pela frente, já começa a se desenrolar a história. E o José foi vendido para o Egito, lá pelos seus irmãos, e aí ele foi parar na casa do Potifar, foi trabalhar lá, e aí os irmãos conhecem bem a história, só vou passar assim por cima. Aí teve um problema lá com a esposa do Potifar, enfim, foi parar na prisão, e ele passou lá, e pelo jeito dele, pela a administração dele, o jeito de conduzir as coisas, ele acabou se tornando lá uma espécie de líder dos outros, né? Os irmãos conhecem a história, às vezes, mais detalhadamente, porque conhece essa história desde criança, a maioria das pessoas conhecem, né? Foi trabalhar lá, todo mundo lembra da história do copeiro e do chefe lá, do padeiro, né? Que estavam presos também, e eles tiveram um sonho, José interpretou, um deles morreu, o outro foi salvo. José falou para ele, você vai ser salvo, vai ser liberto, quando você chegar lá, intercede por mim. O rapaz que foi solto, esqueceu dele, e ele ficou lá 2 anos, até que um dia Faraó teve um sonho, né? Vocês lembram da história, teve um sonho. Aí eu falei, mas tinha um rapaz lá na prisão que interpretou meu sonho e deu certo mesmo, vou falar com ele. Foi lá, tiraram José. Interpretou o sonho do faraó, dos 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E aí o faraó tirou ele e foi o que aconteceu. Ele saiu da prisão, enfim, tornou-se governador do Egito. E aí, passado esse tempo todo, houve uma fome muito grande no mundo na época dos 7 anos da escassez, já tinham se passado 7 anos de fartura. O Egito juntou muito mantimento, muita comida, tudo, construíram muitos celeiros, armazenaram muita coisa, e houve-se uma fome muito grande no mundo. Aí Jacó falou para os filhos, olha, eu vi falar que no Egito tem comida, vai lá buscar. E aí os irmãos também já conhecem a história, desceram lá, compraram a comida, né? Não reconheceram José, enfim. Depois de um certo tempo, José se deu a conhecer lá para os irmãos, né? E o Jacó, aí voltaram, e eles falaram, vai lá, busca a família, busca, né, o pai, as outras pessoas, e desceram, então, e aí eles se juntaram lá e foram lá pro Egito, né? O texto diz que eles desceram, né, Jacó e os seus descendentes desceram para o Egito, em torno de... Bom dia, irmão. Tem um irmão que entrou agora. Assim, em torno de 70 pessoas. Essa informação é importante quando você for ver com quantos eles saíram. Então, mais ou menos, né, a gente já havia falado em outras vezes que todos esses números que a Bíblia apresenta, eles são os números assim que você tem sempre que usar essa expressão mais ou menos, antes um pouquinho, depois um pouquinho, quando se trata de data e de número também. Então, 70, 75, 76, isso é mais ou menos 70 pessoas. E aí acontece todas aquelas coisas lá, né? E
vem o versículo 49, que é aquela bênção profética de Jacó, né? Nós falamos lá no começo, o pastor falou que no começo do livro, que o estilo literário do livro de Gênesis era uma narrativa, o capítulo 49 deixou de ser narrativa, passou a ser aqui um capítulo poético, e depois no 50 ele volta, então, ao que estava antes. Aí os irmãos já conhecem. O Jacó foi para lá, e o Jacó morreu, foi enterrado na sua terra, foi permitido, né? Foi um enterro lá onde o José subiu para poder sepultar seu pai, enfim. Terminou toda aquela saga, José ficou lá com seus irmãos, o tempo passou, José morreu e terminou o livro de Gênesis. Aí vem o livro do Êxodo, né? Que é o que nós vamos falar hoje. Né? Então, é importante você saber disso, por quê? Porque a história agora vai continuar dos descendentes de Jacó que estavam no Egito. Que eles vão começar agora a formar ali um povo ali, vão crescer. Né? E todo mundo conhece ali a história do nascimento de Moisés, né? Que teve lá aquele enredo todo, né? Que a gente se emociona quando a gente vê, né? O que houve lá. Mas o porquê que isso aconteceu? Depois que morreram todas essas pessoas mais velhas, que ficaram os descendentes, o que aconteceu? O faraó falou assim, está muito grande esse povo. Se esse povo se formar num exército e vier contra nós, o negócio não vai ficar bom. Então, acho que é melhor a gente matar esses meninos que estão nascendo aí, a gente resolve a questão. E foi, então, que houve esse evento do nascimento de Moisés. As parteiras lá, né, que é um nome diferente, a Cifrá e a Puá, né, um nome sugestivo aí, quem quiser colocar nas filhas, né, um nome bíblico. O que acontece? Elas esconderam o menino, aí toda a história os irmãos conhecem também. Então, isso é importante a gente saber, o porquê que todas essas coisas aconteceram e por que chegamos nesse ponto da história. Agora, antes da gente tratar desse assunto, que é a continuação da vida de Moisés, o crescimento dele, o porquê que aconteceu isso ou aquilo, nós vamos dar, então, o nosso panorama do livro do Êxodo. Até aqui a gente já entende por que esse povo foi para lá, foi porque houve fome na terra e no Egito tinha comida. Foram para lá, as pessoas mais velhas, né, o Jacó, enfim, José morreram, ficaram os descendentes, cresceram muito, houve o faraó da época não conheceu essa gente lá atrás, passaram-se muitos anos, eles não sabiam de nada disso. Então, o que está havendo agora, uma nova história, com novas pessoas, e a história do passado, esses que estavam lá, o egípcio da época não tinha noção do que tinha acontecido lá. Então, antes da gente fazer entrar nos detalhes do texto, nós vamos fazer, então, o panorama do livro do Êxodo, que é o que nós estamos estudando aqui. Mas eu quero falar com os irmãos que, assim como Gênesis, tem muitas passagens no livro do Êxodo que são muito importantes e que, às vezes, a pessoa tem desejo de saber detalhes, porque o nosso intuito aqui é fazer panoramas dos livros, como foi feito do Gênesis, como vai ser feito no Êxodo agora. Mas se os irmãos falassem, nossa, mas eu gostaria de saber mais a trajetória de Moisés, eu gostaria de saber mais sobre as 10 pragas do Egito, eu gostaria de saber mais sobre os 10 mandamentos, né? O que vale ainda, o que é importante eu saber a respeito disso. Então, os irmãos podem escrever aí, ou mandar para mim ou para o pastor. Nós vamos fazer, então, uma lista daquilo que os irmãos gostariam de ver ser falado, né? De ouvir a respeito, e nós vamos, então, fazer esse apanhado para poder falar com os irmãos a respeito desse tema. Tudo bem até aí? João Paulo está fazendo joinha lá. Para mim, tudo bem. Então, vamos seguir. Vamos lá. Então, nós vemos aí, né,
o personagem principal dessa história, né, é Moisés, porque ele começa já começa falando desde o seu nascimento, né? O nome do livro, né, que nós vamos ver aqui, os hebreus chamavam esse livro de São Estes, pois, o nome, que é as primeiras palavras do capítulo 1. Mas a tradução da Septuaginta colocou-se como Êxodo, ou seja, ex, né, que significa a palavra fora, e rodós, que significa caminho. Então, dá-se entender ali, por isso que chamam de saída, né? Caminho, saída. Foram os que foram tirados de lá. E o Gênesis, no caso aqui, tratou da criação, de tudo aquilo que nós vimos já até aqui, né? E o livro do Êxodo, ele vai manter o foco na origem de um povo. Né? Lá era a criação de todas as coisas, agora o foco é na origem de um povo. Precisa-se agora estabelecer as regras e como é que vai se estabelecer o chamado povo de Deus. Né? Tanto que dá as leis, né? Por Moisés, os irmãos já sabem aí. As leis, no caso, de tudo que aconteceu aqui, que vai acontecer no livro do Êxodo, é mais do que regra de comportamento. Era também um meio de estabelecer uma segurança para o povo. Porque imagina se esse povo começasse a fazer as coisas, cada um fizesse o que desse na sua cabeça. Então, uma forma ali de segurança para o povo, as leis, essas regras foram sendo criadas. E servia também para distinguir o povo de Deus de um outro povo, de uma outra nação. Então, já se sabe, então, o porquê que essas coisas aconteceram. Um meio de formar um povo e distinguir ela de outras nações. O autor, né, não tem muita discussão, né, embora o livro não cite, né, mas há evidências de que foi Moisés, né, porque outros livros, né, outros, até o próprio Evangelho, o Evangelho de Marcos 7,10, cita que foi Moisés. A data, né, da sua escrita como eu já disse antes, né, aproximadamente entre 1446, uma data possível do Êxodo, né, ou 1406, que é o ano da morte do Moisés. O destinatário foram para os israelitas, né, que tinha crescido no deserto e não soube, né, não foi testemunha ocular dos fatos aqui. Então, esse é o panorama geral, né, do livro. O contexto histórico, né, havia dois cenários principais nessa situação, né, que eu já falei aqui, que para escapar da fome, os filhos de Jacó haviam se estabelecido lá no norte do Egito, num lugar chamado Gósen, né, que eles foram para lá por causa da fome. E os israelitas viveram por um tempo, numa prosperidade muito grande no Egito. Né? E quando eles estabeleceram lá, colocaram ele num lugar próspero, um lugar que é uma terra boa, né? Então, o José era governador, então eles passaram por um tempo lá muito bem. Mas, com tudo que eu falei aqui, as gerações posteriores não viveram isso. Eles acabaram se tornando escravos dos faraós. E o faraó estava pouco se importando com essa história passada. Então, depois, né, da sua saída, eles viajaram pelo deserto, os irmãos conhecem a história, rumo ao Sinai, e aí essas regras foram escritas para estabelecer, então, esse povo nessa caminhada. Né? Nós falamos que todo o texto tem a sua forma literária, né? O texto possui 3 narrativas, né? Sendo 2 seções legais, que são de normas, e outra que dava a Israel uma estrutura básica de nação. Olha, vocês precisam aprender agora como é que uma nação funciona, né? Como é que vocês vão se comportar daqui para frente. Né? Então, era uma forma de colocar isso no papel, né? de colocar isso de uma forma que as pessoas entendessem e fosse compreendida por todos e transmitida para os seus descendentes. O personagem central do texto, né, também é muito fácil de distinguir. Primeiro é o Moisés, que era o filho dos escravos hebreus, né, que eu acabei de falar aqui, a história muito conhecida, foi resgatado pela filha do faraó do rio e foi criado pela realeza. Né?
Então, por isso que não há dúvida quanto à autoria dos livros de Gênesis e Êxodo e tudo mais, que Moisés provavelmente foi um dos homens mais eruditos que tinha na época lá. Então, provavelmente foi ele que escreveu. Né? Aí, só que aconteceu, a vida de Moisés foi passando, ele foi crescendo lá como dentro da realeza, mas ele fugiu quando ele matou um capataz egípcio, os irmãos também conhecem essa história, né? E foi para Midian. Né? Foi ser pastor de ovelha. Quando Deus chamou, então, Moisés para resgatar o povo. Né? Ele tinha mais ou menos uma idade de 80 anos, né? E os irmãos vê aí também que a vida de Moisés ela foi dividida de 40 em 40 anos. Né? São os 40 anos que ele passou no deserto, os 40 anos depois que ele saiu do Êxodo, e ele tinha, então, a idade de 80 anos quando ele foi chamado por Deus. O Arão, né, o irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote de Israel, né, foi o auxiliar de Moisés, também os irmãos conhecem, né, a história, né, Moisés falou, mas eu vou lá, eu não sei, sabe, não sei falar direito, não sei qual era a dificuldade, não, mas eu vou enviar, então, o Arão para ajudar, e foi como auxiliar ali. Mas lá na frente os irmãos sabem também que ele cometeu um erro gravíssimo quando ele concordou lá com a construção do bezerro de ouro diante da demora de Moisés descer do monte. Então, aí alguém pode se perguntar assim, mas por que bezerro de ouro? O porquê que eles fizeram isso, se eles eram povo de Deus? O que foi que aconteceu? Lembrando que as regras, as normas não estavam assim muito bem claras na cabeça deles. As normas ainda iam ser estabelecidas e eles tinham muito que aprender ainda. E esse povo vinha do Egito. Era um lugar onde tinha muitos ídolos, esse povo estava lá vivendo nesse contexto. E o povo, eles aderiram lá, eles absorveram aquilo tudo. Então, eles tinham necessidade de ter algo para se apegar. E foi isso que eles fizeram, quando Moisés demorou a voltar. O faraó, né, segundo a data dos acontecimentos, alguém afirmou que quem reinava naquela época era um faraó chamado Tutmoses III. Isso é o que os estudiosos dizem. E Miriam, que era irmã de Moisés, ela era profetisa, né? A mesma que vigiou o irmãozinho lá na beira do rio, né? Que soltou aquela conversa, que conhecia uma mulher hebreia que tinha perdido seu filhinho, que podia amamentar a criança, né? A menininha esperta da historinha lá, né? Que salvou a vida do irmão aqui. E depois que atravessou o Mar Vermelho lá, foi a que puxou lá a festa, convidou o povo a bailar depois da festa da travessia, então, do Mar Vermelho lá. Quem leu a história, quem conhece, sabe do que aconteceu. Né? Todo livro tem uma mensagem central, né? E aí eu sempre cito algum teólogo que falou de uma forma mais clara para a gente entender. No caso aqui, o Carlos Oswaldo diz que a mensagem central do livro do Êxodo é a preservação do relacionamento entre Javé e Israel como nação escolhida. Exigia a libertação do povo do cativeiro e sua obediência corporativa a ele mediante as estipulações da aliança mosaica. Então, era um meio de preservação desse relacionamento do povo com Deus, mediante a obediência à aliança que havia sido feita com Moisés. Então, a partir daí, a gente vê que era mais, como eu disse lá atrás, era mais do que regras morais. Era um acordo de relacionamento. Né? Aí tem a teologia do Êxodo, como eu falei, que todo livro tem a sua teologia. Né? Nesse caso aqui é falar da pessoa e do caráter de Deus. Né? Foi criada uma nação, essa nação agora tem que manter um relacionamento com Deus, e eles precisam conhecer esse Deus de uma forma
que façam com que eles sejam obedientes à sua vontade. Então, Deus se mostra soberano, né, quando ele mostra o seu agir no meio do povo, que começa a acontecer coisas, o crescimento do povo, a sobrevivência de Moisés, né, e até a forma com que ele foi adotado pela filha do faraó, é a mão de Deus já se mostrando, né, o caráter dele, a soberania dele para o povo. Uma forma ali milagrosa. Mostrar que ele é santo, né? A lei oferecia a revelação. Desculpa, irmão. A lei estabelecia a revelação verbal da santidade de Deus, e depois, mais para frente, veio o tabernáculo, que era a revelação visual da santidade de Deus. Mostrar como Deus é justo, né? Que foi feita a vontade dele diante do faraó, né? Foi revelado aquilo que Deus queria, a ira de Deus se manifestou ali, ao fato do exército do faraó morrer nas águas, né? Mostra ali a forma de a sua justiça, né? A justiça de Deus, então. Então, a maneira como Deus disciplinava seu povo, né, quando eles não obedeciam às leis. Então, é uma forma de mostrar para o povo, olha, vocês não obedecem, vocês vão ser disciplinados. Quando vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Né? Então, o livro do Êxodo vai mostrar para a gente muito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, que muitas vezes nós não relacionamos muito. Outro dia, eu até conversando a respeito disso, eu estava falando sobre a bondade. Quando a gente fala da bondade de Deus, a gente compara com a nossa bondade. Porque é a forma que a gente consegue compreender, pensar na bondade humana. Mas a bondade de Deus, ela é diferente da nossa, no sentido de que ele é justo, ele tem uma forma diferente de lidar com a justiça. E a justiça, muitas vezes, para nós, ela não parece ser uma coisa boa. Muitas vezes, e muitas pessoas se comportam com relação à justiça de Deus mais como vingança do que como justiça. Isso está até no nosso linguajar diário. Você pode ver que muitas vezes, quando nós nos sentimos injustiçados, a gente revida desse jeito, mas Deus está vendo, Deus é justo, você vai ver. Então, a gente confunde um pouco esses atributos de Deus. E Deus vem se revelar através desse povo agora. Olha, as coisas daqui para frente vai começar a fluir de uma maneira diferente, e vocês têm que, então, começar a obedecer. A desobediência vai gerar, então, uma disciplina. Né? Deus se mostra apaziguável. Né? Então, quando Israel pecou gravemente lá com a idolatria, que eu falei que eles vieram desse mundo, né? E a imoralidade que havia lá na época, a ira de Deus teria consumido toda a nação. Ele poderia ter falado, eu vou destruir tudo isso aí antes que fique pior. Né? Mas o Moisés intercedeu e as coisas foram apaziguadas, vamos dizer assim. Então, ele é um Deus que ele pensa na situação humana. Ele vê a situação humana. Tá ruim, tá decadente, mas eu ainda posso restabelecer e transformar isso numa grande nação. Né? E aí, no livro do Êxodo, ele se manifesta, né? Até então não havia essa colocação, ele se manifesta, então, como eu sou o que sou. Então, isso é um tema também lá para que a gente possa estudar, né? Que eu falei que, como hoje é só um panorama do livro, nós não vamos entrar em detalhes, mas esse é um tema que a gente pode estudar depois lá. Eu sou o que sou. Deus se revela, né? Se mostrando, então, quem ele é, né? Como ele é.
O versículo-chave do livro de Êxodo sempre tem, né? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então agora ele se apresenta. Ele se apresenta e diz: a partir de agora, vocês vão se apresentar desse jeito. Então, eu sou o que sou. E você vai dizer para os filhos de Israel: olha, eu sou, me enviou a vós. Então, agora eles tinham uma referência. Eles já não estavam andando sem destino, sem saber o que estava fazendo. Havia um líder aqui. Né? Falou: você vai lá e fala: eu sou, me enviou. Aí tem os propósitos de Deus no livro de Gênesis. Irmãos, os irmãos podem parar em algum momento, quiser complementar a minha fala, que como é um panorama, eu não falo tudo, né? Eu vou apanhando assim aos picados. Os irmãos podem interromper e acrescentar aquilo que os irmãos conhecem do livro, que vai ser muito útil para nós aqui. Não? Então vamos continuar. Aí tem o propósito de Deus nisso tudo. Então, a gente que houve muitos acontecimentos ali, a gente fala: nossa, mas por que Deus não resolveu de outra maneira? Por que Deus fez isso e não fez aquilo? Se fosse eu, teria feito diferente. Então, o plano de Deus consistia em permitir que algumas coisas mal aconteciam, né, para ele se mostrar, colocar a promessa e a ação dele de julgar o mal. Então, ele fala: por que isso aconteceu? Por que ele permitiu? Permitiu porque agora ele julga, ele cumpre a promessa dele de libertação do mal, né? E faz ali um decreto de abençoar o povo. Então, tudo era estratégia, era um plano, um propósito, né, para livrar Israel da servidão. Eu creio que se não houvesse algo desse tipo, esse povo não ia como é que eu posso dizer? Eles não iam embarcar nessa tão facilmente. Porque a proposta não era uma proposta muito fácil, né? De sair dali, de sair da onde eu estou acostumado, mesmo escravizado. Era algo que eu já estava habituado. Agora eu vou por um rumo de algo incerto, de um Deus que está se apresentando agora dizendo: eu sou o que sou. Eu acostumado com tudo aquilo que eu tinha lá. E agora é uma proposta que precisa de algo que tenha sustância para que eu possa entrar nisso. E Deus sabia disso. Então ele livra Israel da servidão, da idolatria. Era propósito de Deus disso. Então Deus queria e ele ainda quer exclusividade. Muitas vezes nós lemos os textos, como agora eu estou contando mais como a história, como se deu a história. Mas espiritualmente falando, nós temos que entender que Deus ele quer exclusividade do seu povo desde a sua formação lá até os dias de hoje. Muitas vezes nós mesmos fazendo essa separação. Nós criamos os nossos ídolos, nós criamos as nossas preferências, nossas crenças e achamos que está tudo bem. Deus quer um povo que seja obediente a Ele, exclusivamente dele. Hoje é a mesma coisa. O nosso relacionamento com Deus é assim. A nossa a aliança que Deus quer com o seu povo é essa, de que Deus seja o nosso único Deus. E muitas vezes nós criamos, sim, os nossos ídolos e isso não agrada a Deus. Deus precisava, então, mostrar para aquele povo, através de ações e atitudes, que, olha, comigo é assim, sem as minhas regras, é dessa outra maneira. Então, a gente vê que como foi que Deus se mostrou de uma maneira tão grandiosa para aquele povo, para eles abrirem o olho. Primeiro, foram 3 eventos
principais, né, entre outros, que o livro cita, que é a saída do Egito, que se deu de uma maneira miraculosa, que os irmãos conhecem também, como eu já falei, né? A saída, a proteção de Deus, a passagem do Mar Vermelho, né? A entrega da lei. Agora é uma lei que foi dita por Deus e falou: escreve aí que essa é a regra que meu povo vai ter que seguir. Então, é uma maneira miraculosa. Deus se apresenta e fala: a lei é essa. E a construção do tabernáculo, que também se deu de uma maneira que Deus, mostrando para aquele povo a sua soberania e tudo aquilo que eles precisavam, né? E entendesse a respeito de Deus. Porque, amados, para que até hoje é assim, para que haja obediência, né? Para que haja para que as pessoas consigam, com que os liderados sigam o líder, esse líder ele tem que mostrar que realmente ele tem um foco definido. Ele tem que saber se explicar. É que nem a gente quando vai evangelizar alguém. Se você for falar de Jesus para alguém, você tem que saber o fundamento da sua fé. Você tem que provar para a pessoa por que você crê da maneira que você crê. Por que você faz as coisas que você faz? Se numa pergunta, se você fala de alguma coisa para uma pessoa, a pessoa te devolve com uma pergunta, e você fala: eu não sei porque eu acho que é assim, porque sempre foi assim, a pessoa fala: não, esse eu não quero. Você tem que dar testemunho da sua fé. Você tem que convencer a pessoa que aquilo que você crê é importante. Aquilo que você crê é verdade. Então, todas essas coisas que aconteceram era uma forma de mostrar para o povo a soberania de Deus. A partir de agora, vocês não vão ter mais nada, vocês não têm mais ídolo, vocês não têm mais nada, porque vocês agora têm um único Deus. Esse Deus vai trabalhar no meio de vocês, vai trazer a lei e vocês obedecem. E os irmãos vão ver a partir daí que obediência, bênção. Desobediência, maldição. E isso é toda a Bíblia. Os irmãos vão ver livro após livro a respeito dessas coisas. E hoje nós queremos... Oi, pode falar? Anísia, bom dia. Oi, bom dia. Eu queria, né, esses dias para trás, lá na Mivan, a gente estudou o começo, o Pentateuco. E é muito importante, né, a gente estudar, a gente ver como que a nossa vida com Deus não pode ser de qualquer jeito. Que naquele tempo Deus punia com a morte, porque queria ensinar, e ele queria deixar exemplo para que a gente visse que a vida com Deus é uma vida tem que ser muito séria, muito comprometida, porque é o Deus que naquele tempo punia as pessoas, matavam quando as pessoas não cumpriam, né? É o mesmo Deus que de hoje, na verdade é o mesmo Deus, ele não nos mata, né, hoje, porque ele tinha um propósito de se mostrar, de que as pessoas não conhecessem como ele é, mas a gente recebe, a gente tem as consequências de levar a vida cristã de qualquer jeito. A gente, né, se afasta de Deus, a gente não vai tipo a bênção da paz, da esperança, né, no meio das lutas, tanta coisa que é tão importante para nós nesse mundo, viver num mundo caído, como a gente travou. Travou aqui para mim, não sei se os irmãos estão ouvindo bem ela. Anísia, obrigada, viu? Já terminei minha fala.
Ah, é que travou aqui para mim e eu fiquei sem saber. Não, irmãs, eu concordo com a irmã Adriana. Realmente, às vezes, nós ficamos com o pensamento de que Deus mudou. Então, Deus não muda, né? Quando a gente vê certas coisas acontecendo, a gente fala assim, mas Deus mudou. Hoje não tem nada a ver, Deus é amor, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero, porque vai ficar tudo bem. Afinal de contas, se Deus é amor, eu não vou sofrer a consequência de nada. Né? Então, a gente vê que o nosso pensamento, a nossa maneira de olhar Deus mudou. Só que a maneira de Deus olhar para nós não mudou. Então, às vezes, por isso que eu falei agora há pouco, às vezes nós não concordamos com a justiça de Deus. Né? Porque a justiça de Deus é diferente da nossa. Né? Quando a gente fala assim, eu quero que Deus faça justiça, você está falando assim, não, eu quero que haja uma vingança. Eu quero que haja algo que vai fazer você sofrer como eu sofri. Só que Deus, ele é misericordioso com aquelas pessoas que se arrependem. Deus é misericordioso com as pessoas que mudam. Deus é misericordioso com as pessoas que se achega a ele. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, a intervenção de Deus, a justiça de Deus, queremos Deus na nossa vida, mas nós estamos nos afastando. Eu falei outro dia, muitas vezes nós achamos que o caminho que leva ao céu é paralelo ao que leva ao inferno. Eu falei que o caminho que... Nós achamos que o caminho que leva ao inferno é paralelo do que leva ao céu. Amados, não é. São caminhos contrários. Um é para um lado, outro é para o outro. Nós caminhamos um caminho largo, do jeito que eu quero, sem me importar com a justiça de Deus, com a disciplina de Deus, e eu penso assim, não, eu vou caminhando aqui, na hora que eu me sentir que não dá mais para mim, eu dou um pulinho para cá, e imediatamente eu estou no caminho que conduz ao céu. Deus não trabalha com a gente dessa maneira. Para poder haver essa mudança de caminho, tem que haver uma conversão. Você vai chegar numa rotatória aí, vai fazer a conversão, vai voltar no início do caminho, e você agora vai pegar outro caminho, porque são caminhos diferentes. Não são paralelos. E Deus trabalha com a disciplina até hoje. Né? E aqui ele estava estabelecendo um povo. Para o povo entender que como é que funcionavam as coisas, agora tinha que seguir esse padrão. Olha, as leis estão aqui, foram definidas, e agora nós vamos ter um relacionamento diferente. Tanto que quando eles se viram abandonados, quando Moisés subiu ao monte, que ele voltou com as tábuas da lei, eles falaram, não, mas vamos fazer o que agora? Aí eles tiveram uma ideia, o povo estava acostumado com isso, vamos fazer um bezerro para a gente se agarrar enquanto Moisés não volta. Só que Deus, ele não queria mais esse tratamento. Se você for acompanhar lá a história depois, com calma, leiam lá, para ver como foi o castigo. Deus não poupou ninguém. Não foi só o grupinho que fez lá o bezerro, não. Foi o povo todo que estava naquele pacote lá. Então, às vezes, mas vai ficar tudo bem. Né? Deus é amor, eu estou de boa, é assim mesmo. Então, eu posso levar uma vida mais ou menos santa, né? Meio lá e meio cá, e na hora que tudo der errado, eu, então, me apego e vai dar tudo certo no final. Amados, esse é um pensamento que faz com que a gente não busque a santidade nunca. A nosso caminhar com Deus, como lá no começo, que Deus estava procurando um povo santo, que tivesse ele como único Deus, ele está hoje da mesma maneira. Se está tudo bem eu viver uma vida fora daquilo que Deus quer para mim, então tudo bem. Só que, então, eu não preciso procurar santidade. Essa história de que eu tenho que procurar santidade todos os dias, que a santidade é uma escada, que eu subo um degrau por dia, né? Eu já falei aqui outras vezes como é que se dá o processo da salvação.
né? A salvação é a sua conversão, a escada da santidade, lá em cima a glorificação. Então, é dia a dia. Eu não preciso procurar a santidade, então, se eu ficar com essa imagem de Deus. Um Deus que não disciplina, que não cuida e não tem um temor de Deus. Muitas vezes nós agimos assim. Nós precisamos ter o temor de Deus. Agora, falar, mas como é que eu faço isso? Porque nós, humanos, nós não queremos abrir mão de nada daquilo que nós achamos que é bom para a gente. Uma vida de santidade, vou até falar devagar, uma vida de santidade é uma vida de renúncia. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia. O que você precisa renunciar? Aquilo que você acha que é bom, renunciar aos seus caminhos, os seus direitos, os achismos, né? Eu achar que eu preciso, eu tenho direito, é assim, é o eu. Sempre assim. Né? Então, a vida de santidade é uma vida de renúncia. Isso vale para tudo na nossa vida. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, às vezes, quando eu falo, ou alguém fala a respeito disso, mas vale para tudo. Para os seus relacionamentos, para a sua vida. É uma vida de renúncia. Né? Relacionamentos conjugais é uma vida de renúncia. Você tem que saber que você tem direitos, você tem deveres também. Então, quando só você quer receber as benesses, não dá para viver, não dá para conviver. Hoje o povo de Deus está agindo dessa maneira. Fica um povo pedindo, querendo receber, que Deus abençoe, eu determino, eu quero, eu profetizo, e vai ser assim. E Deus deve olhar e diz, ué, mas e de lá para cá? Vem o quê? Deus está esperando a renúncia do seu eu, está esperando a confissão dos pecados, está esperando o arrependimento dos seus atos, está esperando a sua conversão, a sua atitude sincera de adoração, a transformação do seu coração. Então, quando a gente procura esse caminho, a gente tem que saber, eu estou no caminho certo? Esse caminho está conduzindo a Deus? Queridos, quando o caminho, a Bíblia mesmo fala, o caminho é apertado, o caminho é difícil. Quando a vida é muito boa, quando ninguém tem nada contra você, se alguém não fala nada contra você, é motivo de preocupação. Né? É motivo de preocupação. O povo de Deus, verdadeiramente de Deus, sempre foi atacado ao longo da história. Porque as pessoas têm que entender. O povo de Deus é um povo separado para ser diferente. O propósito da lei aqui era transformar o povo num povo que fosse referência. Olha, aquele povo é o povo de Deus, porque eles agem assim, se comportam assim, falam dessa maneira, e o testemunho deles são esses. Não podemos tirar esse foco da nossa cabeça. Então, a gente viu aí a maneira como Deus se apresentou, né, para o povo naquela época que se fazia necessário. Aí nós temos assim, todos os livros da Bíblia têm a sua cristologia. O livro do Êxodo fala de Cristo? Não fala. Mas existe a tipologia, ou seja, alguém que é um tipo, que mostra um exemplo que você consegue entender através daquilo que aquela pessoa viveu, falou e fez, a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou encerrar daqui a pouquinho já, porque o nosso tempo está se esgotando. Oi? Amiga, graças e paz. Amém. Quem está falando? É Rose. Oi, Rose. É que eu não estou vendo seu rostinho, agora que eu vi seu nominho ali. Ah, sim. Eu estudar um pouco o livro de Êxodo, eu vi como Deus cuidou daquele povo no deserto, né? Como ele dava o maná, né? Não deixou que as roupas nos calçados ficaram velhos. E aí, será que foi por conta dessa ingratidão desse povo que eles passaram 40 anos no deserto para aprender, ou Deus tinha outro propósito na vida deles? Olha, é assim, eu creio que
como eu vim falando até agora. Isso é o que eu creio, viu, irmãos? Eu não estou afirmando, não. Posso até depois pesquisar, trazer uma opinião mais, assim, vamos dizer, oficial a respeito da situação. Eu creio. Era um povo, assim, muito... Sempre foi um povo muito rebelde, como você vê aqui. O jeito de Deus tratar esse povo era para que eles fossem um povo que tivesse ele como o único Deus. Verdade. E isso não aconteceu, porque eles, a primeira oportunidade que eles tiveram, eles já fizeram algo que desagradou. E eles eram, se os irmãos forem ler com atenção a história toda, foi sempre assim. Eles reclamavam demais. Deus dando, como você falou, Deus supria as necessidades. Aquele negócio que Deus dava coluna de fogo, o fogo para aquecer a noite, a nuvem para poder refrescar na caminhada, aquilo tudo ele foi esquecido, porque o povo reclamou. Durante essa caminhada, essa geração reclamou, eles estavam lá, vendo a manifestação de Deus de uma maneira tremenda, miraculosa, e sempre falando do Egito, da saudade da cebola, do pepino, não sei lá o que eles comiam lá, né? E Deus suprindo as necessidades. Tanto que quando chegou depois que eles atravessaram, que eles ficaram esses 40 anos no deserto, Deus continuou suprindo, e eles continuaram um povo meio obstinado à desobediência. Deus falou assim, olha, eu vou mandar o maná, mas vocês juntam para comer nesse dia, não deixa para amanhã, porque não vai prestar. O que eles confiavam? Eles juntavam mais, e aí quando chegava no dia estava cheio de bicho. Por quê? Porque a confiança não era tão grande assim. Eles não acreditavam ainda. Ah, mas aí as carnes que a gente comia lá, e Deus mandou as codornizes. Deus sempre suprindo, a sandália não gastava, a roupa, e Deus sempre suprindo as necessidades. Deus vendo aquilo, eu creio, isso é a opinião minha, que ele entendeu, esse povo é um povo muito obstinado. Eles não vão participar disso aqui. Os irmãos veem que esse povo morreu tudo no deserto. Né? Se uma hora a gente tiver uma oportunidade, os irmãos tiverem um atlas bíblico em casa, dê uma olhada na trajetória. Não precisava essa quantidade de tempo, mas esse povo morreu no deserto por ser um povo de um coração murmurador. Os próprios irmãos do Moisés reclamou. Então, chega uma hora que Deus falou assim, olha, só vai entrar na terra prometida os remanescentes. Dessa safra, só quem entrou dos velhos foi Josué e Caleb. Né? Nem Moisés entrou, que os irmãos conhecem também a história. Nós vamos falar disso mais na frente. Então, eu creio que foi por conta disso. Né? Pode ser que, né, estudando mais a fundo, a gente vê outras pessoas que tenham... né, realmente o que aconteceu de fato, né? Mas eu creio que seja isso, né? Aquele que se manteve com o coração puro foi os únicos que conseguiu, né? Conseguiu ver, porque se vocês forem ver lá na frente a história de Josué e Caleb, eles eram aquelas pessoas que mantiveram a fé, né? Pelos episódios que aconteceram, a gente vai ver quando chegar nos livros, a história de Josué, enfim, vocês vão ver qual a maneira como ele agia com as coisas de Deus. Né? Os espias que foram na frente, lá na terra, falaram assim, lá não vai dar para entrar não, tem uns gigantes lá que a gente não tem condição não. Né? E aí, mas o que está acontecendo? Quando chegou a vez deles, eles falaram assim, nossa, mas lá tem uma uva enorme. Então, um viu o tamanho da uva, o outro viu o tamanho do gigante. Então, eu acredito que tenha sido essa uma das causas. Né? E trazendo para os nossos dias hoje, eu acredito que essa seja uma das causas também. Nós temos que ter o nosso coração crente. Nosso coração não pode ser um coração incrédulo, um coração murmurador. E se tem uma coisa que nós fazemos com perfeição é murmurar.
nós nunca pensamos, né, de uma maneira de 100% confiança. Nós murmuramos também. Né? E aquele povo fez a mesma coisa. Então, hoje, mesmo nós vendo, se a gente abrisse uma oportunidade no culto hoje à noite, olha, os irmãos que têm visto a mão de Deus, assim, de uma maneira visualmente falando e assim, de uma maneira tremenda, conta pra gente. Todos nós teríamos o que contar. Deus continua agindo da mesma maneira, mas o nosso coração é um coração mudado. É um coração transformado, parece que mais para o mal do que para o bem. Queridos, a terra prometida ainda está para nós lá na frente. A nossa vida com Deus ainda nós estamos na caminhada também. Nós não podemos fazer da nossa trajetória a mesma trajetória que fez aqui o povo. Mas a gente não pensa muito nisso. Mesmo diante das providências diárias de Deus, a gente ainda tem esse coração endurecido. Talvez essa seja, como foi naquela época, e eu creio que deve ter sido, uma das causas que Deus, então, agiu como agiu. Pelo menos eu creio que seja isso. Né? Porque é assim que acontece hoje também. Certo? Alguém tem aí um parecer a respeito disso, que queira compartilhar com a gente? Né? Nós estamos, eu não sei, o meu relógio aqui está meio adiantado, amados. Eu não sei exatamente que horas que é agora, porque o meu está um pouquinho adiantado. Se alguém puder me precisar a hora. 11 horas e 2 minutos. E 2 minutos. Então, nós estamos 2 minutos, passou do horário. Então, amados, a gente ainda tem muito assim o que falar. Eu só vou encerrar aqui a cristologia do livro, porque eu comecei falando. Moisés, né, é uma tipificação de Cristo, porque ele sacrificou sua posição real, né, lá no Egito, a fim de libertar o povo. Foi rejeitado no princípio, com quem diz, acha, esse rapaz é do lado de lá, do lado negro da força, nós não queremos. Né? Mais tarde ele foi recebido como libertador do povo. Né? Depois teve o Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, né? Também uma tipificação de Cristo. Né? O capítulo Hebreus 5-7 vai contar essa história. O Cordeiro da Páscoa, todo mundo lembra dessa história, que foi passado o sangue nos umbrais da porta, né? Que derramou o seu sangue para a salvação lá do pessoal do primogênito lá no Egito. O maná, né, é uma tipificação de Cristo, né, que é uma dádiva gratuita de Deus, assim como Jesus é para nós hoje. O maná foi uma dádiva gratuita de Deus para sustento do povo no deserto. Né? E depois, mais tarde, o tabernáculo, que nós já falamos aqui, que o pessoal faz muita, né, alegorias a respeito do tabernáculo, né? E isso precisa ser entendido, o que significava o quê, para não ficar assim, acreditando de uma maneira diferente. Mas ele é, sim, uma tipificação de Cristo, porque naquela época era a única forma de você se aproximar de Deus. O povo tinha esse contato ali através do que acontecia no tabernáculo. Então, assim, para a gente encerrar as demais informações a respeito do livro do Êxodo, a gente vai deixar os assuntos para a semana que vem. Lembrando que, se os irmãos, para não entrar direto no Levítico, a gente pode fazer isso também, mas se os irmãos falarem assim, dentre todas essas passagens do livro de Êxodo, eu gostaria de entender melhor isso aqui. Os irmãos podem falar, nós vamos relacionar aquilo que os irmãos gostariam de falar a respeito, e nós vamos pesquisar melhor a respeito do assunto e trazer a semana que vem. Se os irmãos falassem, não, eu entendi tudo, essas partes, as passagens que o livro traz, né? E eu já gostaria, então, de passar para o livro de Levítico, e aí a gente volta semana que vem com o pastor dando o livro de Levítico. Tudo bem? Joia! Eu só esqueci de falar uma coisa a respeito do livro do Êxodo, é que quando eles entraram lá, eu falei da informação,
eles desceram para lá com cerca de mais ou menos 70 pessoas, né? Passados 400 anos lá, que teve a prosperidade, depois eles foram escravizados, enfim, tal. O povo se multiplicou de uma maneira tremenda, e quando houve o êxodo, a libertação do povo, os historiadores dizem que eles eram em torno de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Isso daria, em termos de especulação, uma cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Então, é algo que não era muito fácil de se fazer. Porque quando a gente pensa que era um amontoadinho. Era como se fosse assim, os irmãos da Igreja Batista. Ó, gente, vamos lá, vamos atravessar aqui. Não era dessa maneira. Então, a indicação, assim, os estudiosos dizem que eram mais ou menos entre 2 a 3 milhões de pessoas. Agora, imagina esse povo num deserto, atravessando o Mar Vermelho, Moisés tentando fazer eles obedecer o único Deus que se apresentava como eu sou, e eles tendo que mudar todo o estilo de vida que eles tinham no Egito para se adaptar a essa regra nova agora. Então, foi algo assim tremendo, foi algo miraculoso. Foi algo que se a gente pensar nos detalhes, a gente nem consegue compreender direito. Mas Deus sempre foi Deus soberano em todo o tempo. Né? Então, eu vou esperar então o retorno dos irmãos para dizer para mim, né, ainda durante os 3 primeiros dias da semana, até quarta-feira, para dizer se os irmãos querem ver alguma coisa a respeito do livro do Êxodo, ou se a semana que vem o pastor já volta com o livro do Levítico. Amém, amados?